galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre excesso de proteína. Muita gente me pergunta se o excesso de proteína faz bem, faz mal, engorda, o que acontece, né? Então vamos ao passo a passo sobre esse assunto. Primeiro, eu queria entender o porquê que precisa estar em excesso, né? Eu entendo que as pessoas elas têm uma certa dificuldade de entender o que é adequado ou não para elas, tudo bem? E é por isso que existe a necessidade da pessoa procurar um nutricionista para ver o que está adequado ou não. Em relação à quantidade de proteína, existe até uma recomendação padrão para praticante de atividade física, que é entre 1,4, 2,2, 2,0 gramas de proteína por quilo de peso. E muita gente me pergunta sobre o excesso. Bom, a primeira coisa é que atingir essa recomendação já não é muito fácil, principalmente para pessoas que pesam muito ou pessoas que pesam pouco por uma questão de saciedade, né? Então, às vezes a pessoa pesa pouco, quer ganhar peso, mas tem essa saciedade precoce. Então, a primeira coisa é identificar o porquê do excesso. Algumas pessoas têm na cabeça que quanto mais proteína, melhor, e não é assim que funciona. Então, o excesso, ele vai ser sempre dispensável, né? Então, independente de ser prejudicial ou não, dispensável com certeza é. O primeiro ponto é, as pessoas perguntam muito em relação a engordar. E existem dois pontos a serem considerados em relação a isso, beleza? Então, o primeiro ponto é proteína mesmo? Só proteína? Porque, em geral, as maiores fontes de proteína são também fontes de gordura ou fontes de carboidrato, a depender da fonte de proteína, né? Se for uma fonte de proteína mais vegetal, vai ter mais carboidrato. Se for uma fonte de proteína animal, vai ter mais gordura. Então, se for uma fonte de proteína vegetal, vai ter também carboidrato, e se for uma fonte de proteína animal, vai ter mais gordura. Então, esse ponto, ele é um ponto que precisa ser analisado, porque se você aumenta a proteína demais, né, em ponto de ser um excesso para aquela pessoa, você vai estar aumentando também a gordura ou o carboidrato daquela dieta, né, daquela alimentação daquele indivíduo. E isso sim pode estar levando a excessos alimentares. A proteína em si é mais difícil, não digo impossível, porque existe todo um processo adaptativo do corpo, mas é mais difícil de virar gordura. Isso porque demanda muito do corpo, o próprio processo digestivo, etc e tal. Então, muito dificilmente, para não dizer não mesmo, a proteína ela vai estar engordando, tá bom? A proteína por si só. Mas você tem que lembrar, se a gente for considerar, por exemplo, um alimento que tem proteína como leite, você vai ter também no leite gordura, né? Se for um leite integral, e também vai ter carboidrato, que vai ser a lactose. Ou seja, proteína demais vindo do leite vai ter também gordura e carboidrato. Então, a depender de como isso esteja no corpo inteiro, né, na dieta inteira, pode se configurar um excesso. Não o leite em si, só o alimento, tá bom? Eu tô falando sempre do conjunto e quero que vocês pensem sempre em um conjunto. Então é isso, em relação a engordar, você precisa pensar nesses pontos que eu estou falando. Olha, Jéssica, vai ter excesso na alimentação? Ó, por que eu tô fazendo isso? Tô fazendo isso com qual objetivo? Tô fazendo isso porque eu tô fazendo uma dieta que é só proteína? Beleza, e isso é sustentável? E você vai conseguir manter isso? Então sempre tem que ter um olhar mais amplo sobre aquele assunto. Muitas vezes as pessoas elas tentam ter um olhar limitado, tipo, vou comer proteína para emagrecer. Será que é só isso? Será que só isso vai fazer o resultado que você quer? Provavelmente não. Então, a alimentação saudável, ela não é uma atitude que você vai tomar. Ela é um conjunto de novos hábitos que vão sendo formados e a partir daí você vai realmente ter um resultado melhor. Então é isso. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e se você gostou, não se esquece de dar o seu like aqui pra mim, que é muito importante, tá? Tanto para saber se esse tema foi útil pra você, quanto para eu investir em temas que sejam mais interessantes para quem tá me assistindo, quanto também para que esse vídeo seja divulgado. Então, muito obrigada a vocês que curtem as minhas publicações, a vocês que comentam, eu leio todo mundo, quase nunca consigo responder todo mundo, então alguns vídeos eu respondo todo mundo, outros eu tento, às vezes eu fico chateada com alguns comentários, mas é isso aí. Então, estamos juntos nessa. Muito obrigada por tudo e até amanhã com mais um vídeo.